Você acredita que os mortos podem conversar com os vivos? Um caminhoneiro chamado Éder estava fazendo uma viagem de Paranaguá para Foz do Iguaçu. E entre essa viagem, ele parou num posto, porque ele estava com vontade de jantar, estava com fome, e observou que tinha um mercadinho do lado desse posto. E ele pensou assim, vou parar lá e vou comprar 2 pão caseiros, vou ver se tem o pão, vou comprar e vou seguir viagem. Já tinha jantado, entrou lá, tinha os pão, ele comprou. Depois de jantar, seguiu viagem. E no meio dessa estrada, depois desse posto, tinha uma subida muito forte, numa serra. E aí ele foi tentar subir e de repente, do nada, sem explicação, o caminhão dele perdeu o ar de repente. E ele foi obrigado a parar no meio da estrada, na subida, porque travou os freios, né? E aí ele naquele desespero danado, um lugar ermo, não tinha nada, ninguém, nada além da estrada, só ele lá, o caminhão e Deus. E ele pelejando com aquilo ali, descobriu o problema, foi com a faca lá, um alicate e tentava distorcer esse nip da mangueira de ar lá e não tinha jeito, a mangueira tinha soltado e ele pelejava para tirar e nada. De repente, do nada, aparece um senhor cabeludo, maltrapilho e sujo, muito sujo, e perguntou para ele uma coisa só: o senhor tem pão aí? Tô com fome, eu queria comer uma fatia de pão. Pelo menos uma fatia de pão. Tô com muita vontade de comer. E aí ele mentiu, porque tava com medo desse senhor, né? E não sabia também de onde tinha saído essa pessoa. Uma pessoa estranha, num lugar deserto daquilo ali. Ainda mais nesse traje, tem pessoa que leva muito pelas aparências. E aí ele pegou e falou, não, não tem pão não. Aí esse senhor fechou a cara e ficou um clima muito ruim no ambiente ali. Fechou a cara e saiu devagarzinho. Aí ele pensou, não, vou fazer isso não. Vou falar para ele que eu tenho pão, que eu comprei o pão ali atrás. Falou, não senhor, volta aqui, eu tenho pão. O senhor pode voltar aqui que eu vou pegar o pão aqui e o senhor come. Foi lá no caminhão, pegou o pão e trouxe. Estava amarrado na sacola, bem amarradinho. Entregou para ele e tinha os 2 pão, igual eu falei. E aí esse senhor pegou essa sacola e foi desamarrar num cuidado sem igual. Desamarrando naquele cuidado devagarzinho ali para não estragar a sacola e não danificar os pão. Desamarrou ali, tranquilo, pegou um dos pão e pediu para ele uma faca. Vamos dar uma faca aí para eu poder cortar, pediu pro Éder, caminhoneiro. Ele falou, não, eu não vou te dar a faca não, hein. Eu nem te conheço, eu não sei nem de onde você veio, eu vou te dar a faca? Aí esse senhor falou para ele, não moço, pode ficar tranquilo, eu não vou te fazer mal não. Eu tô aqui só porque eu quero pão, eu quero comer, eu tô com fome demais. Aí ele meio relutante ali, foi lá e pegou a faca. Entregou para ele. Ele cortou uma fatia, cortou outra. Ele cortou naquele cuidado, tal. Voltou o pão para a sacola e amarrou a sacola que parece que não tinha nem desatado. De tanto cuidado e capricho que ele teve para fazer aquele nó ali. Entregou para o Éder guardou. E aí ele agradeceu e andou assim, uns 2 eixos da carreta para frente. E sumiu misteriosamente. Misteriosamente. Ele olhou assim, vendo ele, tendo contato visual com esse senhor. E ele desapareceu, sem deixar rastro. E levou as fatias de pão. Aí ele fala que ficou muito tempo pensativo nisso. Que foi um fenômeno sobrenatural isso aí. Foi uma pessoa, uma alma que estava vagando nessa estrada aí que apareceu lá. Deve ser algum andarilho, né, que morreu ali, naqueles lugares ali, que tem muito, acontece muito isso, né, dos moradores de rua que andam nessas estradas aí, a gente já viu muito, uma vida muito sofrida por sinal, talvez morreu por ali e teve algum assunto pendente por ali. E aí o detalhe é que depois que ele sumiu, o Éder foi lá no lugar onde o caminhão dele estava estragado, aquele nip que não soltava de jeito nenhum, soltou com toda a facilidade do mundo. Parecendo que esse senhor que apareceu para ele lá tinha alguma coisa a ver. Não estava deixando acontecer ali dele soltar aquele nip. Ou será que foi ele, essa assombração, que fez isso e fez o caminhão dele parar lá? Será o que foi? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você acredita nesse assunto de mortos, né, que pode conversar com os vivos. Eu quero saber a sua opinião. E se você tiver historinha boa também, pode mandar para mim que eu recebo. E se for muito boa mesmo, a gente traz aqui, igual essa, para melhor. Um abraço, Éder, fica com Deus. Vou estar te marcando aí. A sua história é muito boa, tenho certeza que o pessoal aí vai gostar. Pessoal, deixa aquele joinha mais que especial.
Um abraço do Tom e Gambira e vocês ficam com Deus.